Super professor Alexandre Flecha. Bom dia, tudo bem? Rapaz, quando eu estava lendo o teu currículo aqui para a rapaziada, eu falei, caraca, eu tenho um amigo que é isso tudo aqui, velho. Porra, o cara é procurador da Associação dos Magistrados do Rio de Janeiro. Não é brincadeira, não. Rapaz, eu estava ouvindo aqui, eu estava ficando envergonhado, eu estava quase mandando a mensagem, já chega. Nem minha mãe fala tão bem de mim assim. Muito obrigado, obrigado mesmo. Para você, eu acho que de tudo isso, Flecha, o que eu mais me sinto honrado é de ser teu amigo, tá bom? Há muito tempo, hein, irmão? Há muitos anos. Há muito tempo. É um cara sensacional e que eu admiro. E é por isso que você está aqui. Quer dizer, as pessoas que eu admiro é que estão aqui e podem contribuir para essa rapaziada toda. Deixa eu só dar um aviso para o pessoal que está na live. É o seguinte, eu desativo os comentários, corações vocês podem soltar à vontade. Muitos. Isso, muitos corações, o professor Alexandre Flecha gosta de corações. Sim. Né? E lá no final, você anote as suas dúvidas e pode ir jogando aqui nas perguntas, porque aí eu vou selecionar as principais perguntas e vou encaminhar para o professor Alexandre para ele estar resolvendo, né, as nossas dúvidas aí ao final da live. Querido professor, vamos lá. E os prazos estão suspensos mesmo? Não? Como é que está acontecendo? Bom dia, deixa eu cumprimentar todo mundo. Bom dia a todo mundo. Eu estou vendo que está desativado o comentário, vocês não conseguem responder, mas sintam-se cumprimentados. Já gostei muito da sua caneca. Eu tô imitando o Erson. Ontem ele veio com a caneca do Vasco. Eu falei, agora eu tô de volta aqui. Ó, eu não queria imitar ninguém, eu não sabia da sua caneca, mas... Ah, garoto, é o manto. Ó, anda aqui comigo. Aí, ó. Caiu o negócio. Deixa eu falar. Aqui o negócio é outro patamar. Irmão, obrigado pelo convite. Gostei demais de estar aqui. É engraçado que deve ter alguma vantagem da gente ficar velho. Eu sou velho de idade, velho do magistério e tudo. Mas é impressionante como eu entrei aqui e fiquei te assistindo. E conforme ia chegando a hora de você dizer, e agora vamos chamar ele para cá, vai dando um negócio assim no coração, rapaz, é uma emoção estar aqui. De verdade, eu estou muito feliz de estar aqui. E deixar à disposição também o meu Instagram pessoal, eu tiro dúvidas de todo mundo que manda direct, eu sempre respondo. Alguns que estão aqui presentes sabem disso, eu sempre respondo. E está à disposição de todo mundo, tá? Fiquem à vontade. Inclusive, Flecha, eu deixei ele, ó, vou voltar aqui nos comentários, eu deixei ele afixado aqui embaixo. @Alexandre_Flecha, é esse mesmo, né? Isso. Então, quem quiser seguir, meu querido amigo Alexandre Flecha, é só clicar aí e pronto. Se bem que todo mundo já deve seguir você, mas vamos lá. Obrigado, irmão. Olha, falando especificamente sobre essa suspensão de prazos, tem a parte que todo mundo já sabe, que os prazos estão suspensos por força do CNJ. Então, os tribunais regionais federais e os tribunais de justiça, eles podem aumentar esse prazo, mas não podem diminuir. Então, por enquanto, até 30 de abril, estão todos os prazos processuais suspensos. E aí surgem algumas dúvidas com relação a isso. Então, eu já deixo meu agradecimento para todos que me mandaram perguntas, porque muitas dessas dúvidas que eu vou colocar hoje para discussão, nem fui eu que pensei. Foram advogados que pensaram ou que esbarraram com esse problema e acabaram colocando lá no direct, eu fui respondendo e fui anotando para trazer hoje aqui para a gente. Então, eu acho que são dúvidas de colegas que me mandaram, então deve ser dúvidas da classe, né, da advocacia. Então, a primeira que eu coloco em debate é a natureza do prazo processual. O que é prazo processual? Porque é muito fácil dizer assim, os prazos processuais estão suspensos até 30 de abril. Ok. O que é prazo processual? É legal, Renato, a gente ser de áreas diferentes do direito, né? Eu sou do processo, você é do direito material, porque essa live fala exatamente sobre isso. O que é um prazo processual e o que é um prazo material. Eu sou da época do código anterior, eu acho que o Renato é muito novo. Você não deve ter pego o CPC anterior, né, Renato? Ô, Flecha, eu sou mais velho que você, filho. Eu tava querendo fazer um elogio, irmão. Caraca. Bom, vamos lá. Então vamos caguetar essa história aqui. Você tem quantos anos? Eu tenho 44.
Pô, eu tenho 46, fazer 47 sábado agora, cara. Meus parabéns, meu irmão. Eu sou do tempo, sou do tempo. Vamos lá. Beleza. Então, na época do código anterior, os prazos eram contados de modo corrido. Você só excluía quando começava num dia não útil e quando terminava num dia não útil. E aí o código novo veio e disse, olha, vamos contar em dias úteis. É bom para o advogado, claro, porque tem o descanso semanal, né, no final de semana, mas, por outro lado, causa uma série de confusões, porque o artigo 219 do Código diz assim, quando os prazos forem fixados em dias, serão contados apenas os dias úteis. Legal. Então, se o prazo for fixado em qualquer outra forma que não seja em dias, você conta corrido. Então, prazo fixado em hora, em semana, em mês, em ano, prazo da rescisória, 2 anos, conta de modo corrido, porque é só prazos fixados em dias. Tudo bem, essa é tranquila. Aí vem o parágrafo único do 219 e diz assim, essa história de só contar dia corrido, de contar só dia útil, isso só vale para prazo processual. Ponto. E acabou. O 220 já fala de outra coisa. Então ele deixa no ar que só prazo processual é contado em dias úteis, ao contrário senso, prazo material é contado em dias corridos. Mas ele não define o que é prazo processual e o que é prazo material. Deixa para a doutrina. E aí, joga para lá. Aqui uma inconfidência, né? Já que a gente está falando de idade, não sei o que e tal, uma inconfidência. Eu faço parte de um grupo de WhatsApp de professores de processo civil. E aí um dia eu coloquei lá, eu estava escrevendo sobre isso e eu coloquei lá no grupo. Qual a diferença entre prazo processual e prazo material? Rapaz, deu até perda de amizade. Foi uma briga generalizada. Porque o que é prazo processual? A definição é fácil. Prazo processual é o lapso de tempo estipulado para o cumprimento de um ato processual. Prazo material, o lapso de tempo para praticar um ato material. Só que ninguém sabe definir o que é ato material e ato processual. Quais são as grandes dúvidas, então? Pagamento. Você é professor de direito civil. Pagamento é ato material ou ato processual? Caraca, velho. Para mim, e sou vencido, já adianto, mas para mim, pagamento é ato material. Porque se eu quiser pagar, eu sequer preciso de processo. Ô, Flecha, eu concordo contigo. Eu só não respondi que eu falei, pronto, vamos sair da porrada e começar lá e contigo. Ok, nessa a gente... Né? Um bom convidado recebe bem. Então, bom anfitrião recebe bem o convidado. Tá certo? Concordo contigo. Esses são os constrangimentos de não combinar o que a gente vai falar, né? Vai isso, mas assim que é bom, assim que é bom. É isso. Por que eu acho que é ato material? Porque eu não preciso nem que o processo exista para fazer pagamento. Exato. No dia do vencimento, eu posso efetuar o pagamento e o processo sequer existe. E quando já existe o processo e eu faço pagamento, eu não faço pagamento nos autos. Eu faço pagamento no banco. Eu vou no banco, faço um depósito e nos autos eu só comprovo que fiz o pagamento fora do processo. Mas eu sou absolutamente vencido nisso, inclusive com os meus pares do processo. E o STJ, quando fez aquela primeira jornada de direito processual civil, aquela que do civil já tem 5 ou 6, são 5, né? De civil? Sim. Acho que são 5. No processo civil teve a primeira, já teve a segunda, e na primeira jornada de processo civil do CJF, saiu o enunciado 89 dizendo o prazo para pagamento é contado em dias úteis, ponto. E resolveu o problema. Embora não seja vinculante, seja persuasivo, deu um bom norte, uma boa direção de que pagamento é contado em dias úteis. Tranquilo. Ajuda o pessoal de direito do consumidor. E os 7 dias de direito de arrependimento? Todo dia eu recebo essa pergunta. Como é que conta? Para mim, conta corrido. E para você? Corrido também. Corrido. Claro. Gente, esse é um prazo estabelecido dentro de um contrato. Quer coisa mais material do que um prazo dentro de um contrato? Não é? Para mim, conta corrido. Exato. E agora foi a minha vez de ficar constrangido aqui. Vai que eu vou divergir do cara de consumidor. Mas fica tranquilo que qualquer coisa eu minto, tá? Ah, ótimo. Muito obrigado. Mas é verdade, vai. Beleza. Então, essa primeira parte está resolvida. Embora eu não concorde com ela, a gente não pode encurtinar o fato de que a maioria das pessoas está entendendo, inclusive na jurisprudência, que o prazo de pagamento é um prazo processual. Então, para você pagar,
você conta em dias úteis. Então veio 523 do CPC e diz, olha, se você quiser pagar sem que tenha aquela multa de 10%, pague em 15 dias úteis. Ok. Agora, e os consectários materiais? Se eu pagar em 15 dias úteis, eu fujo da multa de 10%. Mas eu não fujo dos consectários materiais, da correção monetária, de juros de mora e assim por diante. Então essa é bem relevante. Outra pergunta que me fizeram, e se for tutela antecipada? O juiz concede uma tutela antecipada. E aí, outra briga. Há pouco tempo agora, em março, agora, um pouco antes, 4 de março, agora de 2020, pouco antes da quarentena, teve um evento na Emerge. Na mesa estavam o presidente do Fórum de Processo Civil, que é o desembargador Luciano Rinaldi, e convidados. Estava eu, Fred Didier, o Antônio do Passo Cabral, Ricardo Alberto Pereira, Fernanda... Que é isso, hein? Que é isso, hein? Meu parceiro, foi outra porradaria generalizada. Tava todo mundo, cada um tinha um tempinho para falar. Aí um falou sobre o negócio processual e todo mundo ficou assim meio que falando aquilo que mais ou menos todo mundo concorda. Quando chegou na minha vez, eu falei, tutela antecipada. O juiz defere tutela antecipada e fixa prazo para cumprimento. Esse prazo é material ou processual? Aí a porrada lambeu, cada um foi numa ideia. E aí, quando deu uma serenada, eu que não presto mesmo, disse assim, então eu tenho outra pergunta. O juiz diz, defiro tutela antecipada para determinar que o réu, plano de saúde X, autorize a cirurgia do autor, sob pena de multa única de R$1 milhão. Imagina que a intimação foi feita na véspera da suspensão do prazo. Foi 18 de março, salvo engano. Então, está tudo suspenso. Se o prazo para tutela for processual, eu não conto durante a suspensão. Eu só vou voltar a contar no dia 4 de maio, se o CNJ não prorrogar. Será que até 4 de maio, aquele autor ainda está com a doença dele esperando contar esse prazo? Claro que não está. Então, quando o juiz diz, defiro tutela, que o plano de saúde réu autoriza a cirurgia no prazo de 3 dias, não é só sob pena de R$1 milhão de multa única. É sob pena de R$1 milhão de multa única e sob pena da morte do autor. Ele vai morrer se não fizer isso. E aí, esses 3 dias eu vou contar mesmo de forma processual. Então, vai ser 4, 5 e 6 de maio. E a tutela foi deferida no dia 18 de março. A doença vai esperar esse tempo todo? Claro que não vai. Aí, o Fred Didier, que é um querido amigo, ele deu uma sugestão. Então é mole. É só o juiz fixar, em vez de 3 dias, fixar em 72 horas. Concordo. Excelente sugestão. Antes da decisão ser proferida. Mas se a decisão já foi proferida com prazo de 3 dias? É isso. E aí, o meu problema é a posteriori. Meu problema é, o juiz já fixou o prazo de 3 dias. O que eu faço? Bom, se está suspenso, qual é a minha sugestão? Embarga de declaração e diz, senhor juiz, esse prazo que o senhor concedeu de 3 dias é para contar de forma útil ou de forma corrida? Considerando que se for de forma útil, só volta a correr dia 4 de maio e o autor provavelmente já morreu. Pô, maravilha. Porque é uma solução. Resolve um problema, quer dizer, joga de volta para ele. Sim, porque ele informe. Porque como o enunciado do CJF diz que esse prazo é contado em dias úteis e isso não é vinculante, o juiz pode dizer, para mim esse prazo é corrido, pelo menos dessa decisão. Ou então, concordo com o autor, para evitar a divergência, fixo o prazo em 72 horas, publique-se. Pronto, quando ele transforma para hora, está resolvido o meu problema. Então é uma solução para a gente evitar a discussão. O próprio CJF fez isso, Renato. Prazo para cumprir tutela, o prazo para pagamento, que é a tutela definitiva. Posso só fazer um pontinho aí? Claro. Que é importante, deve ter muita gente assim. Quer dizer, você recebeu o problema processual e devolveu. Embargou de declaração e falou, juiz, explica aí porque é a vida, que é o bem maior ser tutelado que está lá esperando. E aí, meu irmão, você sabe que a gente protocola o embargo hoje e tem um monte de advogado que deve estar aqui assim. E como é que eu despacho?
Excelente. Eu posso dizer como despacha no Rio de Janeiro, porque cada Tribunal de Justiça estabeleceu as suas regras, tá? Mas nos outros estados, eu vi que tem gente aqui de Recife assistindo, Rio Grande do Sul, cumprimento, então... Nos outros estados, a minha sugestão é que você olhe o ato da presidência do seu próprio tribunal, aí do seu estado. Provavelmente é algo semelhante. Aqui no Rio, os juízes disponibilizaram o e-mail, um e-mail institucional, mas próprio, não é um e-mail do TJ. Cada juiz disponibilizou o seu e-mail para isso. E aí a minha sugestão, você faz o protocolo, manda o e-mail e lá no assunto, porque aí o juiz vai conseguir ver o assunto sem sequer abrir o seu e-mail. Lá no assunto você coloca tudo em caixa alta, tutela de urgência, morte do autor. Pronto. E não está mentindo, não está mentindo. É isso aí. Deixa eu dar uma dica para o pessoal. Deixa eu dar uma dica para o pessoal que está assistindo. Isso, gente, sempre existiu no que diz respeito ao e-mail do magistrado. Não é claro que as pessoas enviassem como a coisa está acontecendo agora. Mas uma coisa que eu tenho lá no escritório, Flecha, e que ajuda a vida pra caramba, é o Anuário da Justiça. Que tem um e-mail ali do magistrado. Depois, quem quiser, entre na internet, escreva assim, Anuário da Justiça. Vai mostrar, no caso das câmaras cíveis, das câmaras criminais, o nome do desembargador, o e-mail, o telefone, onde é que o cara se formou, o principal pensamento jurídico. E também vem o e-mail e os dados dos juízes de primeira instância. Então, exatamente. É importante. Você me perdoa, Flecha, ter feito esse corte. Não, bem útil. Muita gente está preocupada com o que fazer agora. Volta para lá. Você estava fechando o seu raciocínio. E complementando o que você disse, quem não achar o anuário pode também entrar no site do tribunal, na parte institucional, que você tem ali os e-mails dos juízes, das secretarias, das câmaras, tem tudo lá. E aí você enviou, faz o protocolo de desembarque de declaração e manda um e-mail avisando que tem esse problema para ser resolvido. Então essa acho que é uma forma de tentar solucionar esse problema. Uma outra questão que me mandaram, e que essa então eu reputo como a número 1, a mais importante de todas. Sabe quando os tribunais eles estão funcionando, as decisões estão sendo proferidas e as intimações eletrônicas estão acontecendo. Uma vez intimado, o seu prazo não vai contar. Se o CNJ não prorrogar, só volta a contar dia 4 de maio. Porque termina 30 de abril, aí vem o final de semana. Lá no calendário é dia 4 que começa. Então, se sai uma intimação, agora, hoje é dia 14 de abril, sai uma intimação hoje, 14 de abril. Se você abre a intimação hoje, você está intimado e o seu prazo começa a contar dia 4 de maio. Ok? Beleza. Mas se você não abrir a intimação, tem aquele prazo de 10 dias da intimação tácita. Primeira pergunta. Esses 10 dias estão sendo contados durante a suspensão dos prazos? E segunda pergunta. Esses 10 dias conta útil ocorrido. Olha que divertido. Deixa eu te falar uma outra coisa. Quando a gente fala de direito do consumidor, Flecha, toda a interpretação, a ratio legis, é mais favorável para o consumidor, porque ele é considerado como hipossuficiente, como a parte mais fraca. Sim. Como é que funciona? Explica para o pessoal como é que funciona isso no processo civil, já que a gente não está falando tão somente de partes mais fracas, até porque a gente não está analisando o direito material em si. Como é que funciona? Exato. Porque, por exemplo, o que seria mais benéfico nesse caso? Quer dizer, os 10 dias contados de agora ou lá da frente, ou como é que funciona isso e como é que você imagina que vai assentar o entendimento jurisprudencial? Sim. No direito material, você tem dois polos. O consumidor, de um lado, e o fornecedor do outro lado. E aí a gente tem uma relação de disparidade. O consumidor é hipossuficiente. Esses polos dentro do processo são as partes. Muita gente acha que os polos são parte de um lado e poder judiciário do outro. Não é. Na verdade, os polos são parte e parte. E por isso, como elas estão em posição de igualdade, os prazos são iguais.
Prazo da apelação, 15 dias. Das contrarrazões, 15 dias. Prazo da impugnação, 15 dias. Da resposta à impugnação, 15 dias. E quando, porventura, a lei diz que essas partes estão em desigualdade, quem está em posição de inferioridade ganha um benefício processual. Então, MP, Fazenda Pública, Defensoria, eles têm prazo em dobro, porque a lei presume que dentro do processo eles estão em posição de desigualdade. Se a gente concorda ou não, aí é outra história. Mas a lei diz que eles estão em posição de desigualdade. Então, como é que eu faço para contar esse prazo? Eu tenho que usar o que a lei diz. Porque não dá para dizer que alguém está em hipossuficiência, eles estão em igualdade. Eu tenho que usar o que a lei diz. Então, primeira pergunta, esse prazo de 10 dias, você conta de modo útil ou corrido? Isso é briga de foice em quarto escuro. É uma confusão generalizada. Eu vou dar as duas correntes para vocês, tá? Bom, deixa eu só fazer o seguinte. Como orientação do advogado, se existe a divergência, eu vou contar sempre pelo menor. Pelo menor. Então, se eu sou advogado, eu não perco tempo. Eu vou pelo menorzinho para não ter risco, né? Exatamente. Briga de foice. Eu ia falar isso. Se essa live fosse semana que vem, que é endereçada a quem está fazendo concurso, teria muito mais relevância falar das duas correntes. Para advogado, conta sempre o menor, que aí não tem problema. É isso aí. Mas eu vou falar quais são as duas correntes, tá? Vamos lá. Se você me permitir, claro. Claro. Quem manda aqui Bom, você. Obrigado. A lei do processamento eletrônico, 11.419, artigo 5º, parágrafo 3º, diz o seguinte: esse prazo de 10 dias para intimação tácita é contada de modo corrido. Ponto. Então, primeira corrente, conta corrido. Só que essa lei é de 2006. O CPC de 2015 diz que os prazos processuais são contados apenas nos dias úteis. E não há dúvida de que esse prazo da intimação tácita é um prazo processual. Então, regra de antinomia. Se você usar a regra do critério temporal, o CPC é posterior, revoga anterior, 10 dias você conta de modo útil. Mas se você usar para resolver essa antinomia o critério da especialidade, vale a lei 11.419, conta de modo corrido. Aí, quem defende que é o CPC diz, mas espera aí. O CPC, quando fala de contagem de prazo, é tão especial quanto a lei 11.419. E especial com especial prevalece a mais nova. Ou seja, é uma briga danada. O que eu sustento academicamente? Esse prazo tem que ser contado em dias corridos. Porque, para mim, a lei do processamento eletrônico é mais especial do que o CPC. Agora, como advogado, eu não tenho nenhuma dúvida de contar em dia corrido. A Luciana, que é advogada e assim é o meu braço direito no escritório, esquerdo, as pernas, a Luciana que faz lá tudo comigo, que está aqui assistindo agora, ela sabe disso. Valeu, Renato. Ela sabe disso. Conta corrido. Não tem conversa. Conta corrido. Caso a gente não abra, porque eu tenho o hábito às vezes de abrir, mas caso a gente não abra, conta esses 10 dias de modo corrido. Beleza. Essa é a primeira dúvida. Para advogado não tem muito o que discutir, conta corrido. Se for uma prova de concurso, você fala das duas correntes. Ô, Flecha, cada dia eu me apaixono mais. Fala pra Lu até, desculpa aí. Mas não é brincadeira, não. Olha que didática, tá? O que você fez? Você fez uma análise teleológica e disse, olha, depois de analisar tudo, eu cheguei à conclusão que o melhor é o que está escrito na lei. Vírgula. No entanto, se eu sou advogado, eu vou pelo dia corrido. Cara, sabe, de uma precisão. É muito legal. Vamos lá. Irmão, tem um ditado que certamente você conhece, que você me deixa envergonhado. Olha só como é que eu tô. Parece que eu fui à praia. Tem um ditado que certamente você conhece que diz assim: advogado não discute tese, advogado resolve o problema do cliente. Isso. Advogado só discute tese quando for a única forma de resolver o problema. Então, por que eu vou criar essa celeuma toda? Se o cliente me procurou dizendo, olha, eu tenho um advogado anterior, mas eu não quero mais ele, quero você.
e o prazo corrido já foi, eu vou defender o dia útil. Mas se o meu prazo está lá no comecinho, para que eu vou arrumar confusão? Conta corrido que não tem apurreação. Você não acha? Eu tenho uma engraçada, cara. Uma vez chegou um diretor médico de um hospital do Rio de Janeiro, famoso hospital do Rio de Janeiro, que veio uma liminar para poder internar um paciente. E aí ele falou para mim assim, Renato, lá atrás, né? Renato, me diz aí o que eu faço, porque hoje eu vou cometer um crime. Aí eu falei assim, que crime que tu vai cometer? Bom, ou eu vou desobedecer a ordem do juiz, porque eu tenho 10 leitos e os 10 leitos estão ocupados. Ou eu vou desobedecer a ordem, devolve o problema. Claro. É isso aí. Tem que resolver. Uma vez um cliente me ligou, falou assim, Flecha, sabe aquele acordo que você negociou? Então, a parcela do mês vence hoje. Mas eu não tenho dinheiro para pagar. O que eu faço? Eu falei, não paga. Ele falou, a tua solução é essa? Eu falei, você tem dinheiro para pagar? Ele falou, não. Eu falei, então não paga. A consequência a gente vê depois, mas se você não tem dinheiro para pagar, você não paga. O que não tem solução está solucionado, né? Mais ou menos isso que você falou. Devolve, empurra o problema para alguém. Você não tem como resolver sozinho. Não é isso? Renato, eu acho que você travou aí, irmão. Eu acho que o teu vídeo travou, irmão. Voltou agora? Porque voltou. Para mim também voltou agora. Voltou. Beleza. Isso aí eu aprendi com um pai de um aluno que era prefeito de uma cidade no interior da Bahia. E ele vira para mim e fala assim, Renato, eu não sei por que você está tão estressado. Eu falei, por quê? Aí ele, só tem 2 tipos de problema. Uns que tem como resolver e os que não tem como resolver. Os que tem como resolver, vão resolver. Os que não tem como resolver, estão resolvidos. Então, calma. É isso, não é? Você tem que ter alguma vantagem nisso. Vamos lá. Mas como está chegando já perto do meu final aqui, e depois o Instagram acaba cortando, tem uma pergunta para resolver ainda. Publicou, a intimação foi hoje, 14 de abril. E você não abriu a intimação. Está lá a intimação eletrônica no portal e você não abriu. Esse prazo de 10 dias, você conta a partir do dia da intimação, conta a partir de hoje, ou só quando voltar no dia 4 de maio é que você conta os 10 dias para depois começar o seu prazo? Exemplo, sentença foi proferida, a intimação saiu hoje. Prazo da apelação, 15 dias. Então, conta durante a suspensão do prazo esses 10 dias, e no dia 4 já começa a contar os 15 da apelação, ou não conta os 10 dias durante a suspensão, no dia 4 conta 10 corridos e depois os 15 úteis da apelação. Essa é a discussão. O CPC não fala nada sobre isso. Nada, absolutamente nada. E o artigo 5º da Lei do Processamento Eletrônico, 11.419 de 2006, diz o seguinte, artigo 5º, caput, parágrafos 1º e 2º. A intimação é considerada feita em dia útil e o prazo só é contado a partir da efetiva intimação. Tecla SAP, do caput e do parágrafo 1º e 2º. Se a intimação acontecer num dia não útil, tem-se como ocorrida num dia útil. Portanto, se a intimação aconteceu no meio, ela vai lá para o final. Só que não fala absolutamente nada sobre a intimação tácita. Então, se
Saiu a intimação eletrônica hoje e eu abri, a intimação é tida como no dia 4 de maio. E dali eu conto os 15 dias para apelar. O parágrafo 3º do artigo 5º diz: se você não abrir a intimação eletrônica, considera-se feita no prazo de 10 dias. Então, qual é a conclusão que a gente consegue chegar? Se a intimação chegou hoje e eu abri hoje, ela é considerada feita no dia 4 de maio, que é quando voltam os prazos. E dali eu conto os 15 para apelar. Então, tem que ser o mesmo raciocínio para os 10 dias. Publicou, a intimação aconteceu hoje, os 10 dias estão acontecendo, e no dia 4, você começa a contar o seu prazo. E aí vem a má notícia. É agora que a gente vai cair de 360 pessoas para 2. Todas as intimações ocorridas, essa é a minha opinião, opinião jurídica, tá? E para advogado, eu não tenho dúvida que esse tem que ser o pensamento. Todas as intimações ocorridas durante o prazo, durante a suspensão, o seu prazo vai começar no dia 4. E, portanto, vale para todo mundo, especialmente para a Luciana, que está me assistindo aí, que tem prazo para cumprir, Luciana. Publicou, saiu a intimação, já começa a preparar suas petições. Já vai fazendo a petição de resposta, se for o caso. Porque no dia 4, consideram-se feitas todas as intimações. No dia 4, todos os seus prazos vão começar a contar. Não conte esses 10 dias da intimação tácita a partir do dia 4. Senão vai dar problema. Vai ser muito problema. Isso é muito importante para todo mundo. Muito, para não perder prazo. Muito importante. Repete, então, assim, desenhando, para não ter errado. Desenhando. A intimação saiu durante a suspensão. Se você não abrir, se abrir, não tem nem discussão jurídica. Se abrir, considera-se intimado no primeiro dia que voltar da suspensão. Se você não abrir, o prazo de 10 dias está contando durante a suspensão processual. Esse prazo está contando. E dali para frente, passado esse prazo de 10 dias, se o prazo de 10 dias acabar ainda durante a suspensão de prazos, então começa a contar já o seu prazo do ato processual. Os 10 dias já foram para o espaço. Beleza? Rapaziada, vamos entrando hoje no site do tribunal e tomando ciência de tudo. Eu acho uma boa ideia. É uma boa ideia. Tá bom. Agora você vê, Flecha, como bate-papo. Ele vai rendendo. Por que eu deixo explicar para o pessoal de casa? Eu combinei, Flecha, vamos bater papo mais ou menos uns 45 minutos. Mas desculpa, meu irmão, vamos até quebrar essa live, vamos até a live cair, que o bate-papo tá bom demais. Olha só, a gente teve uma média aqui de 360 pessoas de forma retilínea assistindo toda a live. Tem gente que entra, tem gente que sai, com certeza vai dar mais de 1000 pessoas no final aqui. Mas essas 360 pessoas, elas assumiram o compromisso lá do início de ficar até o final. Ou seja, a gente está trazendo um conteúdo importante e cada vez mais. Agora, eu queria falar contigo de uma coisa importante, que é a sustentação oral. Ontem nós tivemos o Erson aqui com a gente, que ele falou, Renato, estou trabalhando direto. A gente teve julgamento até meia-noite. Sim. Como é que é isso mesmo? Explica para o pessoal o que está acontecendo hoje em segunda instância. Como é que a gente sustenta, como é que o passo a passo do advogado que tem um processo em segunda instância, sobretudo no que diz respeito à sustentação. Beleza. E aí, eu vou aproveitar a tua pergunta, Renato, porque a resposta é igual, então eu vou só ampliar um pouquinho. E como é que está acontecendo as sessões de julgamento, tanto no Tribunal de Justiça, quanto nas turmas recursais? Ok? A resposta é igual para as duas. Beleza. As sessões virtuais. Sessão virtual, isso não é novidade não, tá? Muitos tribunais, e aqui no Rio, muitas câmaras, já faziam as sessões virtuais mesmo antes do isolamento social. Já estava acontecendo isso. Você sabe disso. Então, para que serve a sessão de julgamento?
serve para duas coisas. Para você fazer sustentação oral e para você tomar conhecimento da decisão do seu recurso. Mas eu só preciso dessa sessão presencial para a sustentação oral. Porque eu posso tomar conhecimento do resultado do recurso pelo portal do tribunal. Então, embora a sessão de julgamento sirva para essas duas coisas, eu só preciso efetivamente dela para a sustentação. E até isso eu já não estou mais precisando no Supremo, por exemplo, que eu estou podendo mandar, por enquanto só no Supremo e no STJ, mandar sustentação por vídeo. Os tribunais que eu saiba ainda não implementaram isso, tá? Mas como é que está acontecendo então? Se o recurso não tem sustentação oral, vai para a sessão virtual direto. Não tem nem pergunta. Vai direto. Porque você não vai sustentar mesmo, o resultado você pode ficar sabendo depois. E como é que o advogado faz para dizer, ó, eu quero sustentar? Sai a intimação, o relator manda intimar as partes para que digam se querem a sessão virtual ou se fazem questão da sessão presencial. E aí você peticiona dizendo, não vou usar a palavra, pode fazer mesmo virtual. E aí vai para a pauta normal, você vai ser intimado pelo portal. Se você disser, faço questão da sessão virtual, da sessão presencial, porque eu quero fazer uso da palavra, o seu processo então fica suspenso e vai entrar na pauta das sessões presenciais quando elas voltarem a acontecer. Isso se não tiver a possibilidade de você sustentar por vídeo depois. Exatamente. Isso. Eu vou ficar devendo para vocês agora, porque a informação que eu vou falar agora está no celular, e o celular eu estou usando aqui para transmitir, eu não vou conseguir acessar, tá? Mas, olha só que coisa interessante. O desembargador Ricardo Alberto Pereira, que hoje está na 20ª Câmara Civil do TJ do Rio de Janeiro, proferiu uma decisão agora, acho que foi essa semana passada, saiu uma decisão no seguinte sentido. Ele intimou as partes para dizerem se queriam ou não a sessão virtual. E lá no final ele disse o seguinte: já defiro de imediato a suspensão do processo e remessa para a sessão presencial quando acontecer, porque caso as partes queiram fazer sustentação oral. Mas advirto que se optarem pela sessão presencial para fazer uso da palavra e na sessão presencial não fizerem a sustentação oral e não justificar por que não fizeram, estão potencialmente incidindo em litigância de má-fé. Eita ferro. Mas eu gostei dessa decisão, mas gostei com força. Eu entendi, porque todo devedor que tem um processo hoje que quer rolar, jogar para frente ou fazer alguma coisa, ele fala, não, eu quero sustentar. Exatamente. Exatamente. Então, eu vou falar de novo. Olha o que é a Luciana, que eu falei para vocês agora há pouco. A Luciana acabou de mandar um WhatsApp para mim com o número da mensagem e aparece no alto da tela. Coisa maravilhosa. Então, olha só. Peguem aí, todo mundo pega papel e caneta. Luciana, eu quero que você mande de novo, tá? Porque ela sai da tela. Vou fazer melhor. Todo mundo se compromete a não mandar mensagem agora. Eu vou ativar aqui. Ativa aí, mas só a Luciana manda mensagem, mais ninguém. Para não subir, tá? Ativei. Luciana, liberado. Banho de manda o número aí, Luciana, para a galera. Esse é o número do julgado do TJRJ. Já. Aí, ó. Tá chegando. Olha. Calma. Deixa só a Luciana mandar para não sumir a mensagem dela. Beleza. Tá. Enquanto a Luciana escreve aí a mensagem... Olha lá, Luciana já está fazendo sucesso. Olha lá, Luciana. Olha aí, sigam o Luciano também nas redes sociais aí. Olha aí, Lu. Olha aí o número aí. Anota aí o número. Manda mensagem não, gente, olha aí, ó. Anota aí o número. Caso ela suba para você, vai com o dedinho na tela e baixa ali que a mensagem volta. Deixa eu repetir para o pessoal então, é 0002 2316 11 2014 819 0002. Maravilha. Essa aí, beleza. Essa é a decisão. Isso.
E embora vocês tenham visto lá que 2014 não é a data da decisão, tá? A decisão é de semana passada. 2014 é o ano de origem do processo, lá na primeira instância. Ô, Flecha, você já viu aquele teatro Bradesco que tem lá no Village Mall, um teatro grande pra caramba? Sim. Uhum. Nós estamos com a lotação daquele teatro agora na nossa live. Eles têm 370 lugares e nós temos 370 pessoas. Nossa Senhora, muito obrigado. Do que está acontecendo. Você está no Teatro Bradesco, lotado, falando e o pessoal lá anotando, cara. Pô, eu nem me arrumei melhor, podia ter me arrumado mais bonitinho, botar um paletó, alguma coisa. Desculpa, gente, tá mal arrumado. Beleza, deixa eu fazer o seguinte. Agora a gente está se aproximando do final da live, são os 10 últimos minutos. Eu vou pensar agora 3 perguntas dos colegas. Beleza. Vou passar ela para você. E depois eu vou fazer um bate-bola contigo de algumas curiosidades que eu quero saber do ser humano Alexandre Flecha, não do professor, tá bom? Então vamos lá. Lá vem vergonha, né? Aqui. Pô, tô recebendo aqui, ó, a Valéria. Tá maravilhosa a live. Puxa, que maravilhoso, não sei o quê. Agora, vamos lá. A Cláudia, ela pergunta o seguinte: e o prazo das medidas protetivas, como fica? As medidas protetivas, eu acredito que elas sejam concedidas em sede de tutela provisória. Em sendo em tutela provisória, como fica então a contagem desse prazo? Mesma história que a gente falou lá atrás. Se o juiz fixar em horas, não tem a menor dúvida, você conta corrido. Se ele fixar em dias, medida protetiva também é cumprimento de obrigação. Cumprimento de obrigação, embora o meu posicionamento minoritário seja de que esse prazo é material, conta corrido, é majoritário que conta em dia útil. E aí a minha sugestão é embarga de declaração e pergunta: Excelência, essa medida protetiva que o senhor fixou prazo para cumprir em dias, é para cumprir em dias úteis ou corridos? Se for uma medida protetiva de violência doméstica, por exemplo, a gente está com um sério problema. Que eu só vou cumprir aquela medida protetiva em maio. E até em maio, um grave problema familiar pode acontecer. Então, eu sugiro que, se não foi fixado em dias, se foi fixado em dias, que você embargue de declaração e peça para o juiz esclarecer se é contado em dias úteis ou corridos. Beleza, vamos lá agora para outra pergunta. Vamos lá. Em uma ação civil pública com tutela de urgência deferida durante a suspensão dos prazos, qual o prazo para apresentação da contestação? Bom, essa é tranquila. Medida de urgência você cumpre de imediato, que é até a resposta anterior. E o prazo da contestação, como um prazo processual, como qualquer prazo processual, você começa a contar a partir do dia 4 de maio, caso o CNJ não prorrogue a suspensão. Só um detalhe, eu estou falando muito do CNJ porque ele suspendeu até 30 de abril, portanto a contagem volta dia 4 de maio, e os tribunais seguiram essa orientação. Mas nada impede que o CNJ não prorrogue isso e os tribunais locais tenham atos prorrogando. Então fiquem de olho não só nos atos do CNJ, como nos atos também do seu próprio tribunal, que você trabalha. De qualquer maneira, eu vou ficar atento a isso, vou fazer postagem lá no meu Instagram também. Bom, vamos para a última pergunta aqui. Vamos lá. É só uma confirmação. No caso, isso é do André Henrique, tá? No caso do primeiro dia ser dia 4 de maio, o primeiro dia do prazo é o dia 5, correto? André Henrique, isso dá outra live de 1 hora, tá? Se a intimação aconteceu no dia 4, o primeiro dia do prazo é o dia 4. A contagem desse prazo vai acontecer no dia útil subsequente, que é dia 5.
Porque início do prazo é uma coisa, início da contagem do prazo é outra. Tem um artigo do Código de Registro, 224, diz assim: os prazos serão contados excluindo o dia do início e incluindo o do vencimento. Então, os prazos são contados excluindo o dia do início do prazo e incluindo o do vencimento. Então, o início do prazo é o dia da intimação, início da contagem do prazo é o dia útil subsequente. Show de bola. Bom, então agora, Alexandre, eu vou te perguntar algumas coisas pessoais, né? Olha o que você vai fazer. Vamos lá. Signo. Vamos embora, Cléber. Eu tenho vergonha do meu signo. É mesmo? Eu vou explicar por quê. Ah. Eu nasci no dia 29 de março. Eu sou Áries. E você também é Áries, tá, garotão? Sim. Você também é Áries, não é? Olha só. Sou ariano torto, vivo de amor profundo, sou perecível ao tempo, vivo por um segundo, perdoa, meu amor, esse nobre vagabundo. Tá bom? Faço minhas as suas palavras. Eu tenho vergonha, porque quando eu falo que eu sou de Áries, algumas pessoas falam assim: ah, então você é de Satanáries. Eu falei: que isso? Que coisa pejorativa é essa? Mas eu sou de Áries. Bom, time do coração você já disse, né? Levanta a camisa pro povo ver de novo. Porra, aí. É o manto sagrado. Outro sempre. Cidade de preferência, Flecha. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Comida preferida. Churrasco. Boa! Então, ó, assim que acabar essa maluquice, churrasco aqui em casa, eu tô te convidando. Porra, vou cobrar. Essa eu vou cobrar certamente. Então pode cobrar. Estação do ano. Estação do ano. Inverno. Boa. Gosto mais do inverno. Por quê? Gosta do friozinho? Eu gosto do frio. Eu gosto muito do frio, gosto. E especialmente porque no Rio de Janeiro, no verão, a gente de terno é insuportável. Inferno. Boa. Mas eu gosto muito do frio. Eu gosto. Jurista. Jurista. Eu tenho vários juristas que eu admiro muito pela capacidade jurídica. Mas eu vou citar uma pessoa que eu sou muito fã como jurista e como ser humano. Tá? E assim, eu queria que aquele que eu não citasse não ficasse chateado, mas eu sou muito fã do jurista e do ser humano, Luiz Rodrigues Vamber. Boa. Para mim é o cara. É o cara, né? O cara. E me diz uma coisa, Flecha, qual é o livro de cabeceira, né? Qual é o livro que todo mundo tem que ler? Jurídico ou não jurídico? Você que sabe. Nos livros não jurídicos, eu sou muito fã de um autor, chama John Grisham. Ele é bem famoso, vários livros dele viraram filmes e tal. É que não dá para você ver daí. Tá aqui o Amor das Estrelas, né? O amor, como é que é? O Amor das Estrelas, tem um negócio desse. Assim. Não. Esse é John Green, que escreve que as coisinhas de água passou. John Grisham escreveu A Firma, O Dossiê Pelicano, O Homem que Fazia Chover, O Testamento e tal, O Advogado. Escreve sobre da parte jurídica, né? É ficção, mas escreve sobre parte jurídica. Eu gosto demais, eu tenho todos os livros dele, são mais de 40, e alguns eu tenho mais de um, do mesmo exemplar, porque quem me pede emprestado, eu já presumo que não vai devolver, aí eu já empresto o que eu tenho mais de um. Se você pudesse conhecer uma pessoa, eu sou o gênio da lâmpada, e falo assim, ó, você vai pedir e eu vou botar ele na tua frente, você vai passar um dia conversando com ele. Quem seria? Pô, difícil essa, hein? Difícil. Do mundo, da história. Pô, irmão. Pode pular essa? Não pensei nisso, não. Pula. Fato histórico que você gostaria de estar presente. Revolução Francesa. Revolução Francesa. Eu sou muito fã de história. E sou muito fã da França. E assim, eu adoro a história da Revolução Francesa. Ô, Flecha, eu me sinto tão pequeno com isso, cara. Todo mundo fala assim, pô, fato histórico, não sei o quê. Aí eu fico pensando, né? Revolução Francesa, abolição, não sei o quê. Só me vem à cabeça a final de Lima. Flamengo, River Plate, nessa eu tava lá.
E é um fato histórico, né? Fato histórico. Meu irmão, recado final para essa rapaziada. A live foi um show. Aproveitamos até o último minuto. Olha aí. Fala aí, finalzinho. Recado, a tua palavra para o pessoal. Como a gente está voltado para advogados aqui, eu queria deixar uma mensagem positiva. Procurem se reinventar, porque a gente não sabe quanto tempo vai ficar nisso. Eu tenho convicção que vai passar, mas a gente não sabe quando. Então procurem se reinventar. Não dá para a gente ficar só reclamando, porque não adianta. E também não existe solução mágica, porque o que é solução para mim não é a mesma solução do Renato, não é a mesma solução de vocês que lotaram aqui o Teatro do Bradesco. Mas procurem se reinventar, pensar aquilo que vocês podem fazer e persistam. Persistam. O Renato tem esse sucesso todo de marketing hoje, mas você não começou com 200 mil seguidores, Renato. Você começou com 1. É um trabalho de formiguinha. Qualquer solução que você pense para você é um trabalho de formiguinha. Insiste, porque não é sucesso do dia para a noite. Depende de muito trabalho mesmo. Flecha, obrigado pela participação. Você realmente é o cara. Irmão, muito obrigado pelo convite. Fiquei feliz demais. Tá doida aí. A gente já marca uma outra live em breve. Muito obrigado. Eu estou envaidecido de ter um cara do teu calibre aqui dentro com a gente. Valeu? Estou à disposição, tá, irmão? Pode convidar que eu venho sempre. Valeu. Muito Beleza? obrigado. Beijo para você, meu irmão. Beijo para todo mundo. Fica com Deus. Tchau, Falou. tchau.